Olá pessoal, nossa segunda aula de hoje aí é Química, tá? Nossa querida Química. Então nós vamos trabalhar um pouquinho hoje a tabela periódica, tá? Então vamos lá. O pai da tabela periódica, Mendeleev, tá? Ele organizou os elementos em ordem crescente de massas atômicas. Eu não sei se vocês lembram, né, quando a gente viu os elementos químicos, nós vimos que os elementos químicos ele é formado pelo número atômico, que é o número de Z. Nós vimos que ele é formado pela massa atômica, que é o número de A, tá? E daí, além deles, nós vimos o Z, ou nós vimos o N, que é o número de nêutrons, e o E, que é o número de elétrons. Mas para a tabela periódica, nós observamos o número atômico e o número de massa, tá? Então, Mendeleev, ele criou a tabela periódica e primeiro ele organizou essa tabela periódica em ordem crescente de massas atômicas. Só que atualmente a classificação da tabela periódica ela é feita pela ordem crescente de números atômicos, que é o número de Z, tá? Então hoje, né, vocês devem saber que a tabela que vocês irão trabalhar, que nós vamos ver, ela é composta, ela é formada em ordem crescente de números atômicos, que é o número de Z. E aqui eu apresento para vocês uma tabela periódica. Então vamos lá aprender certas coisinhas da tabela periódica, que é o que vai estar nos slides seguintes. Mas eu quero logo apresentar aqui para vocês. Na realidade eu gosto de desenhar no quadro, tá? Mas como eu não tenho um quadro em casa, eu estou mostrando aqui na tabela para vocês. Então vamos lá. Vocês observam que a tabela periódica ela é formada de colunas e linhas. As linhas da tabela periódica a gente chama de períodos. Então, se você pegar a primeira coluna aqui da tabela periódica, a coluna 1A, você observa que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Essas 7 linhas são os períodos da tabela periódica. Ela é composta por 7 períodos. Ela também, vocês observam que ela é composta pelas colunas. As colunas, nós temos 18 colunas na tabela periódica. Vocês observam que a gente tem aqui a 1 e lá no final nós temos a 18, tá? Aí o que é que acontece? Essas colunas é o que a gente chama de grupos ou famílias, tá? Então, recapitulando, as linhas são os períodos, as colunas são grupos ou famílias, tá? Vamos para frente. Então, vocês observam aqui os períodos e as famílias ou grupos, né? Vocês têm aqui, ó, as linhas, que são os períodos, nós temos 7 períodos. As famílias ou grupos, que são as colunas, nós temos 18 famílias ou grupos, tá? E vocês observem que a gente tem duas linhas aqui abaixo. Essas linhas, elas fazem parte da tabela periódica, certo? E elas chamam lantanídeos e actinídeos. Elas são elementos de transição, mas na frente a gente vai ver os elementos de transição, certo? E elas estão aqui no grupo 3, que é a terceira coluna que nós temos aqui. Os períodos, nós temos 7 períodos que compõem a tabela periódica, eles correspondem a fileiras horizontais de elementos, que são as linhas. Temos 2 períodos que ficam abaixo da tabela periódica, que é o que já falei para vocês. Temos os lantanídeos no 6º período, na 6ª linha, e os actinídeos do 7º período, na 7ª linha. E eles pertencem ao grupo 3,
ou 3B da tabela periódica. Nós vamos ver mais na frente que B significa elementos de transição. Então, por isso que os lantanídeos, sexto período, sexta linha, e os actinídeos, sétimo período, sétima linha, eles pertencem ao grupo 3 ou 3B, que são elementos de transição. Os grupos ou famílias ou colunas, nós temos 18 fileiras verticais de elementos que compõem a tabela periódica. Tá? E, pessoal, algumas dessas famílias ou grupos, elas têm nomes específicos, certo? Antes de eu mostrar para vocês os nomes, eu quero mostrar para vocês o slide seguinte. Vocês observam, aqui nós temos as 18 colunas. Vocês observam que as duas primeiras colunas, tá? A coluna 1 e a coluna 2, a coluna 13, 14, 15, 16, 17 e 18, elas têm nomes. Essas colunas que têm nomes, a gente chama de elementos representativos. Tem até o nome aqui embaixo, ó, representativos, tá? As colunas, famílias ou grupos que não têm nomes, que vai da coluna 3 até a coluna 12, elas não têm nomes específicos. E todos eles fazem parte dos elementos de transição. Então, recapitulando. As famílias que têm nomes, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, eles são elementos representativos. Eles fazem parte do grupo dos elementos representativos. E os que não têm nome, que a gente também chama de elementos A, tá? E os elementos de transição que não têm nome, que é do grupo 3 ao grupo 12, eles são elementos de transição, que eles são do grupo B. Por isso que no slide você viu, né? Grupo 3 ou 3B, certo? Então, vamos voltar aqui. O grupo 1A, tá? Eles chamam metais alcalinos. O grupo 2A, eles se chamam metais alcalinos terrosos. O grupo 16 ou 6A, calcogênios. O grupo 17 ou 7A, halogênios. O grupo 18 ou 0, gases nobres. Aí vocês observam no slide seguinte, que é aquele que nós já estávamos trabalhando, que aqui nós temos mais 3 grupos, certo? Então, aqui são os nomes realmente atuais que nós trabalhamos. Então, família 1A, ou grupo 1, se chama metais alcalinos. Família 2A, ou grupo 2, metais alcalinos terrosos. Família 3A, ou grupo 13, se chama grupo do boro, que é um elemento da tabela periódica que está no grupo 13 aí, na coluna 13. Grupo 14, ou família 4A, se chama grupo do carbono. Grupo 15, ou família 5A, se chama grupo do nitrogênio. Grupo 16, ou família 6A, calcogênios. Grupo 17, ou família 7A, halogênios. Grupo 18, ou 0, se chama gases nobres, tá? Então, vocês observam que os elementos representativos que é conhecido como os elementos A, do grupo A, todos eles têm nome. Os elementos de transição são representados pela letra B, eles não têm nome. E lembrando para vocês que aquelas duas linhas, deixa eu levar aqui, aquelas duas linhas que nós temos abaixo, a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, eles pertencem ao grupo 3, então por isso que eles são elementos de transição, ok?